Olá pessoal, estamos aqui gravando, conversando esse diálogo extremamente gostoso com três pessoas extremamente importantes, com uma história de ativismo, de luta, de resistência para a comunidade negra aqui na cidade de Sorocaba. Estamos aqui com a Marilda Correia, com Lourdes Liege, que é nossa candidata a vereadora, nossa legítima candidata a vereadora, e com Lucimara Rocha. Sejam todas muito bem-vindas. E para a gente ganhar tempo, eu vou contextualizar para as pessoas que estão nos acompanhando que o objetivo hoje é que a gente poder legitimar ainda mais a candidatura de Lourdes Liege. Lourdes Liege, para quem não sabe, está saindo candidata, uma candidatura importante, uma mulher negra, quebrando paradigmas de que Sorocaba dificilmente elege, nunca elegeu uma mulher negra, e Lourdes Liege sai aí candidata com todo o apoio da comunidade negra e com todo o apoio das pessoas não negras pela sua história de vida. Para quem não me conhece, meu nome é José Marcos, já estive já estive presidente do Conselho da Comunidade Negra de Sorocaba, coordenei várias conferências de promoção da igualdade racial e me sinto muito à vontade aqui com a Marilda, com a Lucimara e com a Lourdes para tecer alguns comentários, algumas provocações com a Lucimara, que foi a primeira coordenadora de igualdade racial, e a gente poder, a partir disso, perguntar para a Lourdes quais são as expectativas, quais são os desafios que estão aí colocados e o que a gente pode contar com a atuação dela, que com certeza será eleita a primeira mulher negra a ocupar uma legítima cadeira no Legislativo de Sorocaba. Que, diga de passagem, ele é heteronormativo, é machista e branco. Então, Lourdes chega para quebrar isso daí. Eu quero começar na realidade, com Marilda Correia, que tem uma história muito importante do ponto de vista, enquanto educadora, professora da rede municipal, que há muitos anos trabalha sobre a importância da promoção da igualdade racial, da educação para a África, da educação africana e afro-brasileira nas escolas. Eu queria que Marilda comentasse com todos nós aqui, enquanto ativista do movimento negro, qual a importância dessa candidatura e quais são os desafios colocados para o movimento negro aqui na cidade de Sorocaba, Marilda. Fique à vontade. Se apresente, inclusive, para as pessoas que estão nos acompanhando. Olá, pessoal. Meu nome, então, é Marilda Correia, sou professora aposentada da rede municipal, ativista dentro do movimento negro, desde então que mais de 30 anos estou nessa ação, né? Para nós falar, né, da educação étnico-racial é muito importante. É importante também que venha alguém com essa vibe, como Lourdes Liege está vindo, né, junto com a sua candidatura. Primeiro porque ela também faz parte da comissão de trabalhos mistos da prefeitura, né, junto conosco lá, que é na Secretaria da Educação, onde nós tentamos estar fazendo um trabalho para que realmente essa ação, que é da 26A, 79B, ela seja implementada dentro das escolas, que vem através da história da educação. E aí a gente fica falando também, pensando dentro dessas ações, né, enquanto a educação étnico-racial e essa relação que a gente fala, né, das questões étnico-racial, como é importante para a gente ter alguém dentro do legislativo que venha falar a mesma linguagem a nossa, que a gente espera que seja você que venha falar, né, Lourdes? E eu creio que seria mais ou menos isso daí, a minha primeira fala, né, sobre essa minha apresentação, de estar falando sobre essa questão da área educacional, que é muito importante para nós. Maravilha, que legal esse breve histórico que Marilda, pela sua atuação junto à educação, inclusive na comissão mista de implementação da Lei de Diretrizes e Bases Nacional da Educação, que é extremamente importante. Acho que Marilda Lourdes, ela toca num ponto extremamente importante,
porque na realidade, embora a lei exista há muito tempo, a lei das diretrizes, desde 94, na realidade, 96, mas, enfim, a partir da lei 10.639, 11.645, olha que legal, todo mundo participando aqui da lembrança. Isso é uma prova, o quê? Que Lourdes tem toda a competência, sabe o que está fazendo e com certeza fará com muita qualidade, porque é a nossa representante que vai ocupar esse espaço no Legislativo, né, Marilda? Sim. Sabendo o que está fazendo lá. Então não vai ser uma oportunista, uma afro-oportunista, vai ser efetivamente uma mulher negra com história de luta, que se preparou, está mais do que preparada para ocupar aquele espaço. Mas não é a Lourdes ainda que vai falar. A Lourdes aí, ó, 13h100. A gente vai conversar com Lucimara Rocha. Lucimara, seja muito bem-vinda. E aí eu estou trazendo um pouco esse contexto histórico, porque isso nos permite refrescar, inclusive, a nossa memória. Certamente, muitas das pessoas que estão nos assistindo, Marilda, desconhecem a história. Desconhecem o quanto foi árduo esse caminho para que Lourdes se sinta cada vez mais segura a pleitear e a ocupar esse espaço. Então, são décadas de luta, são décadas de resistência, e aí não mais do que importante, viu, Marilda, a gente está estabelecendo aqui aquilo que a comunidade negra sempre fala. Nossos passos vêm de longe. Nossos passos vêm de longe. Então, se Lourdes hoje é a nossa candidata, porque eu apoio, a Marilda apoia, a Lucimara apoia, e muitas das pessoas que estão nos acompanhando vão apoiar. É porque os nossos passos vêm de longe. Nossos passos vêm de longe. Lourdes Liege não é uma aventureira. Lourdes Liege tem história e vai nos representar com muita dignidade. Mas falar em história, Lucimara Rocha vai se apresentar e vai dizer para nós, Lucimara, como que foi esse processo lá em 2003, 2004, quando teve a primeira Conferência Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, teve a etapa regional, e foi a partir da etapa regional que tiveram 2 avanços na cidade de Sorocaba, e acho que é importante a gente enfatizar que esses 2 avanços não foram um favor, foram uma resposta do governo àquilo que é obrigação. Então, como que foi para você acompanhar o processo de criação da coordenadoria e você ocupar, ser a primeira coordenadora de igualdade racial? E aí depois eu quero perguntar novamente para a Marilda como que foi o processo de criação do conselho, tanto para a Marilda quanto para a Lourdes, e que desafios que a gente tem aí pela frente para fortalecer esse conselho. Lucimara, faça favor, seja muito bem-vinda. Então, eu, Lucimara Rocha, respondendo, né, a você, José Marco, a questão de como foi, né, a criação da coordenadoria. Eu tenho que dizer que realmente é um avanço. Mas também eu não posso deixar de falar, quando você falou, né, que veio lá de trás. E esse lá de trás, eu tenho que me reportar aos nossos antepassados, né, aos nossos pais. Porque eles que nos deram essa força, né, lutaram para que nós hoje possamos estar aqui hoje, né? Porque é deles que essa luta que a gente traz de lá, né? Então, quando eu fui chamada para ser coordenadora, eu tive uma força muito grande, assim, mesmo os meus pais não estando aqui, né, presente, mas acredito eu que em espírito, né, sempre. Então, a minha proposta foi reafirmar o que eles trouxeram, reafirmar a história deles e seguir, né? Então, quando você me fala da experiência, foi uma experiência muito positiva. E também, vamos dizer que foi um avanço para a cidade de Sorocaba, porque eu acredito que nós temos que ter, sim, um órgão que fale sobre nós, um órgão
que nos defenda, que fale a nossa língua, não é mesmo? Então, não é somente um órgão ter por ter, que a gente sabe que muito acontece, né? Mas a coordenadoria veio, a Coordenadoria da Igualdade Racial, ela veio para isso, para se juntar aos nossos, né? A gente sabe que somos um grupo que lutamos, que reivindicamos, e a coordenadoria é isso. Ela veio, mas também não tem como trabalhar sozinha. Então, eu posso dizer que eu, como coordenadora, na época, eu tive muito apoio, e ela tem que ter, sim, o apoio do conselho. Na época, está aqui a nossa amiga Marilda aqui, que caminhou junto, né? Então, assim, é um trabalho de apoio. É um trabalho de apoio, é um trabalho que está olhando para os nossos, mas que também depende do apoio, vamos dizer assim, um trabalho de rede. Eu penso assim, tem que ser um trabalho de rede, né? Não, falei Marilda, por ela, na época, estar no conselho, mas tinha que ter um trabalho de apoio. Nós tivemos um trabalho de apoio com a Secretaria de Educação, tem que ter um trabalho de apoio com a Secretaria da Educação, do Trabalho, né? Na época também, Lourdes Liede fazia parte da Secretaria do Trabalho. Então, para mim está muito, muito forte isso, né? Então, eu posso dizer que eu fui agraciada por ter essa rede de apoio. E eu acredito que tem que continuar dessa forma. A coordenadoria, né? Ia falar secretaria, por quê? Porque eu acho que é necessário a cidade de Sorocaba, como ela vem se desenvolvendo, ela ter uma secretaria. Mas, enquanto isso, nós teremos a Lourdes Liede lá na Câmara, nos representando, né? Aí ela vai poder alavancar sérias discussões, assim como a Marida falou, a questão da educação, mas também eu vejo que é importante falar das políticas públicas, né? Na questão da saúde, na questão do trabalho, na questão dos negócios. Então, é isso. Lourdes Liege, para mim, é a pessoa ideal para representar toda a comunidade sorocabana. Tá? Eu não quero falar comunidade preta, não, porque Sorocaba ela tem todas as cores. E quem está lá na Câmara tem que pensar em Sorocaba como um todo. E eu confio muito na Lourdes Liede, que ela vai estar representando realmente Sorocaba no seu todo. Tenho absoluta certeza. Lourdes Liege, 13100. Mas Lucimara foi muito feliz, Marilda foi muito feliz. Lourdes, você vai estar sendo provocada. Daqui a pouco a gente vai fazer uma sabatina aqui com a Lourdes, porque ela, como disse, legitimamente é a nossa candidata, a gente apoia. Mas é importante para quem esteja nos assistindo, eu acho que Lucimara foi muito feliz nesse compilação histórica que você traz, inclusive os recortes das questões étnico-raciais na saúde. A gente tem a política de atenção integral à saúde da população negra, tem as questões relacionadas à educação antirracista, ou hoje, como muita gente fala, a questão do letramento racial. Mas, assim, quem ocupa uma vaga no legislativo, ele tem que legislar pela cidade. Ele tem que propor e fiscalizar pela cidade. Mas tem que ter esse olhar, né, específico, carinho, para as questões específicas da população negra. Então, historicamente, tem que ter uma reparação. E essa reparação, ela precisa existir de uma maneira ou de outra. Essa reparação pode se dar lá com a Lourdes, cobrando de quem for o prefeito a importância da implementação da política de atenção integral à saúde da população negra, principalmente com a questão do recorte das mulheres vítimas de violência, porque todas as pesquisas apontam, né, Lourdes, eu quero que você comente sobre isso, que do total de feminicídios e da violência contra a mulher, as mulheres negras estão na ponta. Marilda, quando a gente fala da violência da juventude negra, a juventude negra é a que mais morre, né? Então, assim, o atlas da violência, ele aponta isso daí. Então, não tem como a gente ter
alguém que nos represente no legislativo e ele não consiga transitar, porque a gente está falando de questões estruturantes. Então, eu vou passar rapidamente para a Marilda falar para nós como que foi esse processo do conselho e qual é a importância de um conselho da comunidade negra da cidade de Sorocaba, que é um dos mais antigos do Brasil, e aí a gente vai pedir para que a Lourdes possa fazer essa contextualização a partir dos elementos que aqui foram apresentados, o que ela quer fazer lá na Câmara Municipal, além de representar a comunidade sorocabana, são 750 mil habitantes, né? Você vai legislar para 750 mil habitantes. Mas ao você legislar, eu acho que tem algumas pautas que são direcionadas a esse 30% da população sorocabana, que são os pretos e os pardos, e aí faz a conformação da comunidade negra. Então, para quem não sabe, a soma de pretos e pardos é a população negra de Sorocaba, que está em 27%. São quase 300 mil, quase 200 mil, 250 mil pessoas aí, de uma cidade que tem 750 mil habitantes. Marilda, comenta conosco, e você não esqueça, você que está acompanhando, olha aqui, ó, 1300, Lourdes Liege. A importância do conselho, né, que nós estávamos comentando. O conselho, na época, para mim, né, também sendo a primeira mulher tá chegando no conselho como presidente do conselho, foi de extrema importância. Por quê? Eu acho que, assim, quando a gente fala de mulher, tem aquele olhar, a mulher ela tem um olhar fraternal. Não tem como você não ter esse olhar fraternal. Quando você fala desse olhar fraternal, na época, eu me recordo que Lourdes, trabalhando na Secretaria do Trabalho, né, trabalhava na Secretaria do Trabalho, e nós, quando pensamos em fazer a Feira Crespa, sim, era a feira do empreendedorismo do desenvolvimento. Quando você fala dessa feira, a gente atribui, né, e lembra dessa questão trabalhista também, né? Quem eram aquelas pessoas, quem são aquelas pessoas que estavam desempregadas na época e que não tinham para onde, né, correr. E aí nós tivemos essa sacada de fazer a Feira Crespa, né, de bolar a Feira Crespa, que seria a feira que é o empreendedorismo preto, né, da cidade de Sorocaba, né? E aí foi muito interessante isso daí, que deu tão certo, né, que hoje já estamos indo praticamente há 10 anos já, né? 10 anos. 10 anos, foi em 2014, agora esse ano completam 10 anos. E a Lourdes estava junto com a gente também, né? Lembrar que Lourdes estava junto conosco, né? Então é uma coisa assim, sempre ela está junto. E ali também, lá junto ao Conselho do Negro, nós fizemos ações, principalmente para a saúde também, né, Lucimara? Sim, foi com a saúde. Quer dizer, que você tem que ter esse olhar, esse feeling, né? Então, eu acho assim, que o Conselho ele tem que ter também todos esses olhares. A empregabilidade, a saúde, a educação. E é isso que a gente espera também de um representante na Câmara, que a gente sabe que Lourdes está, e tem essa condição de trazer isso, né, para esses 700 e poucos mil habitantes que nós temos na nossa cidade de Sorocabana, né? Então, a gente sabe que você vai conseguir legislar, você vai conseguir fazer esse trabalho, né? Porque você tem essa experiência, tanto trabalhista, como você trabalhou dentro da Secretaria do Trabalho, né? Junto à Prefeitura, que a gente sabe que a máquina, nós três aqui que estamos, sabemos que a máquina da Prefeitura é o que nós somos? Servidores. E o que é um servidor? Nada mais, nada menos é que servir o cidadão. Então, eu acho que é isso que é a nossa posição. E quando você também vai legislar dentro da Câmara, é também servir a comunidade, né? Maravilha, olha que coisa gostosa, dá vontade de ficar aqui uma semana conversando. Inclusive o pessoal está mandando mensagem para a gente aí pedindo para abordar outros temas relacionados ao que a Marilda, assim, com muita sabedoria, colocou, que é a questão da relação conselho com a Câmara, porque historicamente Sorocaba, embora esteja lá na lei orgânica do município, Lourdes teve muito tempo conosco no processo de transformar o Conselho Deliberativo, a gente se debruçou, inclusive, muito sobre a lei orgânica do município.
Lá no artigo 136 da Lei Orgânica aliás, artigo 36 da Lei Orgânica do Município, fala que compete ao Legislativo consultar os conselhos antes de tomar qualquer decisão, qualquer projeto de lei que venha ao encontro da população. Então, só que o que a gente tem visto nos últimos anos são vereadores e vereadoras ocupando aquele espaço e legislando e criando projetos de lei que acabam indo na contramão daquilo que interessa à população. Os caras viajando assim assustadoramente. Eu quero agora fazer uma provocação com a Lourdes, e aí vocês já vão pensando assim, quem é Lourdes Liege? Por que você apoia Lourdes Liege? Né? Quem é Lourdes Liege, Lucimara, para você? E por que você apoia? Porque você fala para os nossos pessoas que estão nos acompanhando ir lá no dia 6 de outubro e votar 1300, né? Então, Lourdes, você como candidata, você legítima candidata da comunidade negra, não é só você, a candidata preta, tem outros candidatos, mas a sua história de vida, a ancestralidade, nossos passos vêm de longe, a sua relação com as religiões de matriz africana, a sua relação com a Secretaria de Relações do Trabalho, você já esteve coordenadora de igualdade racial, esteve muito presente no processo. Eu queria que você comentasse de todos esses aspectos, inclusive a sua própria história de vida, a mãe com 2 filhas, graças a Deus, né, axé, formadas, trabalhando. O que te motivou mais ainda, pela segunda vez, a colocar o seu nome à disposição, não só do partido, como da comunidade, e a gente percebe nesse momento que a adesão à sua candidatura, né, Marilda, tem cada vez aumentando. O que te motiva? E aí, num segundo momento, eu vou perguntar quais são os seus compromissos a partir desses conteúdos que foram aqui apresentados. Mas eu vou deixar você respirar, vou deixar você beber água, fique tranquila, tá bom? Mas, por favor, tome a palavra, diga aí para nós o que te motiva, né? Além de mim vir aqui te cobrar, o que mais te motiva a manter essa candidatura, né, Lucimara e Maria? Além da cobrança? Bom, primeiro agradecer, né, por estar aqui com vocês 3, 2 pedagogas excelentes, um assistente social. Então, é muito peso para a gente poder estar discorrendo sobre o assunto. O que me motivou? Em 2020, eu saí alegre nas ruas da cidade, tentando uma candidatura, porque é assim que a gente sai, feliz, acreditando que vai conseguir. E tive muitas experiências positivas, porque 673 votos, são 673 pessoas que acreditaram e acreditam em mim. Com a Jéssica, fizemos a campanha praticamente sozinhas, com poucas outras adesões, e o sucesso, para mim, logicamente, foi garantido naquele momento. E em 2022, eu saí como co-candidata a deputada federal, que eu preferi declinar dessa situação por condições particulares e não adesão às pautas negras. Então, eu saí. E éramos em 10 pessoas e para mim não tinha nenhum tipo de cabimento, somente eu falar sobre as questões raciais. E fui trabalhar numa outra candidatura a deputada estadual, que ali eu pude aprender muitas situações por detrás dos bastidores. Porque o que nós vemos na frente, as pessoas saindo à rua, balançando bandeiras, falando do candidato, é maravilhoso. Mas o que tem por trás é grandioso, porque é ali que nós aprendemos como é fazer uma campanha. Então, isso me motiva, inclusive por nós não termos um representante, uma representante feminina negra dentro da Câmara Municipal.
Nunca tivemos. Tivemos homens, mas não tivemos mulheres. E, infelizmente, ainda, sou a terceira suplente do partido, dentro da minorização que existe em todos os partidos. E isso me traz... Lourdes, eu vou deixar você Sim. Respirar Deixa. e E para me corrigir. você, inclusive, porque quando o sistema é racista, ele fala que nós somos minoria, né? Sim. Os negros são minoria, as mulheres são minorias, a população LGBTQIA+ é minoria. E todos nós vamos estar representados por você. Então, acho que é importante você dizer aqui para quem está nos acompanhando, eu tenho certeza que você vai lutar para desconstruir essa ideia que a maior representatividade em números da população não é minoria. As mulheres são mais de 50% da população. A população negra, se a gente juntar pretos e pardos, dá quase 60% da população brasileira autodeclarados. Então, nós não somos minorias, nós somos minorizados pelo, Sim. pelo sistema racista, misógino, que quer embranquecer toda a história. Então, nossa, que delícia, né? Eu chego até lacrimejar aqui, porque a ideia de ter uma mulher negra com essa bagagem, com esse conteúdo para desconstruir as falas que estão na estrutura da sociedade, de nos minorizar, é extremamente importante. Parabéns. Já bebeu água? Bebi. Então pode falar à vontade. Exatamente. Ficar nesse lugar de ser minoria e estando minorizado é bem diferente de tudo. E eu digo que eu não vou, nós já estamos fazendo e lutando para que isso seja mudado. Para que o sistema racista, estrutural e estruturante, ele possa ser visto como crime que realmente é, e que nós possamos ter força juntos para que outras pessoas também vejam a nossa força interior, exterior, das mãos que nós nos damos, porque sempre dizem o que para nós? Vocês são desunidos. Nós não somos desunidos. Estamos aqui juntos, isso para quem quiser realmente fazer críticas, que faça as críticas construtivas. Porque quando nós nos juntamos, é isso que o sistema não quer. O sistema não quer que nós estejamos juntos. Então, isso é uma fala que fica reverberando na cabeça dos outros. O sistema não quer que nós estejamos sentados. Eles nos quer atrás da cadeira, sem a caneta na mão. E você me perguntando, falando inclusive das questões do feminicídio, por conta disso, por conta da ausência de uma boa qualidade técnica que não chega, ela existe, mas não chega para os nossos, em relação às leis, às políticas públicas, em relação à educação, porque ela não chega. Ela chega a raso modo, e quando chega, as pessoas estão com fome. Então, existem aí umas políticas que fazem para que as pessoas continuem com fome, para que elas não pensem, para que elas não sejam críticas o suficiente para cobrar do poder público. Inclusive, cobrar dos nossos vereadores que lá estão, o que eles estão fazendo e o que eles não estão fazendo. Porque se eles são eleitos pela população, eu não vou dizer que nós somos os patrões deles, mas nós precisamos cobrar as políticas públicas que não são realizadas. E são várias políticas públicas de saúde, de atenção básica, da qualidade do atendimento. E deixar a pessoa dizer realmente o que ela necessita. E não colocar para elas o que elas querem ou o que elas não querem. Na realidade, para quem está nos acompanhando, a Marilda sempre alinhada com essa linha de raciocínio. Quando eles nivelam por baixo. Então, a política pública ela tem que ser nivelada por alto, né? Tirar essa ideia do favor. Mas você trouxe um elemento extremamente importante, e aí eu quero provocar a Marilda e a Lucimara também, que no segundo bloco a gente possa, vocês fazerem perguntas provocativas mesmo para a Lourdes Liege, porque ela vem realmente aí, eu tô assim, a cada segundo
que passa mais empolgado com a sua candidatura, entendeu? Porque é uma candidatura potente, né? Que vem para desconstruir essa ideia de que nós não somos unidos, nós somos extremamente unidos e vamos ficar mais unidos ainda agora, porque logo, logo o nosso tempo acaba, a gente precisa continuar. Eu nem vou discorrer muito, porque eu me empolgo. Então, a gente não pode esquecer. 1300 Lourdes Liege, aquela que vai defender a ancestralidade, não vai esquecer a sua origem, a sua ancestralidade, vai de fato atuar naquele espaço dentro do conceito de Ubuntu, que é o que a gente fala muito, né? Nós, né? Porque somos. Aí eu quero passar para Marilda. O que você espera da Lourdes no Legislativo? Marilda, infelizmente, nosso tempo logo, logo acaba. Mas vocês vão ter as redes sociais, né? @Instagram Lourdes Liege e Facebook também para apresentar propostas para ela. Então, uma pergunta para Lourdes Liege: o que você espera dela e qual que é o compromisso que nós, enquanto comunidade negra, devemos ter com ela? Não basta colocar a Lourdes lá, tem que apoiar, tem que estar vigilante, tem que estar junto. Lourdes, o que a gente espera, né? Nós esperamos que, realmente, ela estando nesse espaço não se falamos no espaço de poder, porque quando você tem aquele poder, você acaba não fazendo. Eu acho que você tem que estar naquele espaço com um olhar para o outro. Então, eu acho que é isso que a gente espera, eu acho que é isso que também já conseguimos ter. A gente sabe que você é isso, mas acontece que a gente precisa ouvir da sua fala, né, de sua boca mesmo, da sua alma, que você estando dentro daquele espaço, daquela legislação, você vai conseguir estar olhando e nós, junto com você, também trabalhando. Né? Porque eu acho que a união será essa, trabalharmos em conjunto, levarmos as demandas, principalmente as demandas, e ver as ações pela qual deverão ser realmente feitas, postas e executadas. Então você vota na Lourdes Liege? Sim, claro que voto na Lourdes. Opa, gente, olha que maravilha. E sugiro vocês também, e trago vocês para que votem também, porque ali vai sair bastante coisas bacanas junto. Voto secreto, mas assumir o nosso voto não é secreto. Lourdes Liege 1300. Lucimara, estamos chegando aí nos finalmente, você com a sua história, apoiando aí com muita disposição a candidatura de Lourdes. Lourdes não vai falar muito aqui hoje, porque ela vai falar muito na tribuna da Câmara Municipal, defendendo as nossas pautas. O que você espera de Lourdes? O que você aconselha? O que eu espero da Lourdes é o que realmente ela é. Lourdes é uma pessoa organizada. Isso é uma coisa que eu admirei muito nela ao trabalhar com a Lourdes, é isso. Ela é de uma extrema organização. E eu acredito que uma pessoa organizada, ela também é comprometida. Muito comprometida. Né? E se a pessoa é comprometida, ela vai olhar para aquilo que é necessário. Então, assim, essas 3 palavras, Lourdes Liege, organizada, comprometida e tem um olhar, não tem como não dar certo. Não tem como. Então, o que eu espero dela é que ela seja essa pessoa que sempre foi e que, com certeza, não vai deixar de ser por estar à frente de uma tribuna. A Lourdes será sempre a mesma. Essa mulher forte, guerreira, que luta, que eu admiro muito, muito mesmo, de verdade, Lourdes, de verdade. Então você vota em Lourdes Liege? Com certeza, é né? 1300. Ela vota com mesmo, certeza. gente, ela sabe. É legal quando você fala isso, porque historicamente aqui em Sorocaba, a gente fica lá pedindo para aqueles que não nos representam efetivamente migalhas. E eles usam a nossa história, eles usam as nossas dores para eles se perpetuarem no espaço de poder.
e lembram da gente só no dia 20 de novembro e depois vem de uma maneira subjetiva cobrar votos. Não é verdade? Lourdes, então para a gente ir finalizando esse bate-papo super gostoso aqui, o pessoal está reivindicando já vários outros momentos como esse, para que você, que ainda não sabe em quem votar e já sabe em quem votar, está aqui, ó, 13100. Maria de Lourdes Moraes no Facebook e Lourdes Liege no Instagram. E ela tem lá o comitê dela na Avenida Nogueira Padilha 397. Lourdes, para a gente ir finalizando, qual que é o seu compromisso? Esse bate-papo, vamos ter outros mais. E assim, o seu candidato ao executivo, ele tem compromisso conosco? Porque a gente tem que colocar você lá, mas também tem que ter alguém lá no executivo que tenha compromisso com a nossa história. Por favor. E aí acho que a gente já se despede, né, de vocês, né, e continuamos. Bom, o meu compromisso é como a Marilda trouxe, né? Não é estar no poder, e sim fazer valer a pena todas as necessidades e especificidades da população, principalmente com o recorte racial, que é a nossa população mais sofrida, menos vista, menos lembrada em todas as situações, na arte, na cultura, na condição de trabalho digno, e também do informal, porque quando cai na informalidade, também precisa de um apoio. Ele não é um empreendedor individual e é o patrão. Ele ainda está sendo o empregado dele mesmo, que precisa ter algumas condições, algumas regras. Também com a comunidade do samba, que ontem estive reunida com eles, que precisa voltar, que eles precisam também ter um olhar para o terceiro setor, porque é um terceiro setor, é uma administração. E tantas outras ações, inclusive, e jamais esquecendo, das religiões de matrizes africanas, que também precisam estar olhando para a sua legalização e precisam existir. Dentro da legalidade, eles vão existir e vão poder pleitear várias outras condições de melhorias para si e para a sua comunidade do entorno, que assim eles assistem. A saúde mental, a saúde da população negra. São tantos assuntos, são tantos anseios, que, lógico, sozinha jamais isso vai ser conseguido. Preciso, sim, do apoio de todas as pessoas que são interessadas, das pessoas antirracistas, dentro das questões e das pautas que nos afligem nesse momento. Então, José Marcos, dentro disso que eu peço o voto de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Lourdes Liege, 13.100, no dia 6 de outubro. Votem em mim, votem neste grupo de pessoas que estará junto fazendo a Câmara diferente da cidade de Sorocaba. Sozinhos nós não fazemos absolutamente nada. Temos, inclusive, uma comissão dentro da Câmara Municipal que exerce ou tenta exercer a função do conselho. Nós precisamos de um conselho fortalecido, precisamos de uma coordenadoria que tenha pessoas junto com a coordenadora ou coordenador que irá assumir na próxima legislatura. Isso, na próxima legislatura. E a gente precisa da Lourdes lá. Se a Lourdes não estiver lá, não vai ter coordenadoria fortalecida, não vai ter nada fortalecido e a gente vai ficar naquela história do déjà vu. Marilda Correia, muito obrigado pela sua presença, foi extremamente importante, pena que o tempo não permite, mas não vão faltar mais outras oportunidades para a gente nivelar por alto o debate e isso conseguir fazer com que o eleitor que esteja lá do outro lado, ele fica cada vez mais seguro em quem ele vai votar. Então, se você tinha dúvidas, agora você não tem mais. Lucimara, também, muito obrigado. O pessoal veio de longe, né, de outros estados para vir aqui para acompanhar. Nós estamos com uma plateia maravilhosa aí nesse talk show. Lucimara, obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade, assim, incrível de estar falando de coisas muito boas, interessantes,
Eu que agradeço, de coração. Maravilha. Luciane. Vamos nos dar as mãos e Ubuntu para todos nós e para você que está acompanhando 1300. Lourdes, a primeira mulher negra a ocupar o legislativo. Lourdes, axé. Pronto.